Eu acho que o grande driver foi dizer que tudo que você aprende, ninguém tira de você. A única coisa que ninguém tira de você, tudo muda, sua vida muda, está dentro da tua cabeça. Um dia muito produtivo aqui na NetGlobe, principalmente quando nós temos a disposição de conhecer novas e brilhantes histórias de vida. Histórias reais, histórias que com certeza têm muito lado positivo, mas muita superação, muitas decisões, muitos caminhos a serem percorridos. O meu convidado de hoje é um desses. A 4ª edição do livro Por Trás da TI não ficaria completa sem essa história do Roberto Stern. Roberto, seja muito bem-vindo, um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer estar com vocês, um prazer estar compartilhando um pouco do que eu fiz. Uma bela história e é o que nós vamos conhecer nesse bate-papo. Roberto, você teve inspirações, você teve família como algo muito forte, né, em toda a sua construção da sua história, né? Uma grande referência da sua avó, né, ou seja, um pai sempre muito próximo. Queria começar essa conversa falando de infância. Quais são as lembranças da sua? Então, minha família veio para o Brasil por causa da guerra, em 38. Meu pai era de 36 e eles chegaram no Brasil com uma mão na frente e outra atrás, saindo no penúltimo navio de Hamburgo. Ao chegar num país estranho, você não fala a língua, não fala nada, o desafio é total, você não tem nada, absolutamente nada. Só tem o que você trouxe dentro da cabeça. E minha avó sempre trabalhou muito e sempre nos incentivou muito a estudar ou trabalhar. A maior vergonha da minha família é se você não está trabalhando, você não está estudando, senão você tem um problema. Muito sério. Então, ou todo mundo trabalhava muito, estudava. Meu avô materno, ele era médico e médico da Polícia Militar, coronel médico. Então, ele via no front, né, na vida real, o que acontecia. E ele sempre incentivou a gente a ler muito, muito. Eu tive o privilégio de ter coleções e coleções de gibi e depois de livros. E aí eu ganhei assim, um gosto muito grande por ler sem parar. Então, dos meus passatempos, já está sempre lendo alguma coisa. Está sempre lendo. E depois veio parte de TI e as nossas leituras não são nada pequenas, tudo livros densos. Tá? Mas acho que o grande driver foi dizer que tudo que você aprende, ninguém tira de você. A única coisa que ninguém tira de você, tudo muda, sua vida muda, está dentro da tua cabeça. Tá? E aprender isso, né, Roberto, o mais cedo possível, responde grandes perguntas que a gente faz no longo da jornada, né? Sim, você está sempre estudando é fundamental, porque está tudo mudando em volta. Hoje é que eu falo, eu estou CTO, eu não sou CTO. Eu já fui outras coisas e está tudo mudando, você passa por fases. Então, as fases da família faz muita diferença. A minha esposa também, a gente sempre incentiva meus filhos a estudar, todos estão estudando. Já se formando, um no final da faculdade, então assim, estamos passando bastão e dever cumprido. E sempre lendo e correndo atrás de conhecimento. Que bacana. Isso é uma marca dos profissionais que chegaram longe nas suas carreiras, nos seus sonhos e propósitos, né, com essa característica, né? Ou seja, estudar sempre um eterno aprendiz, né? E sendo muito rápido em cada uma dessas etapas, que a tecnologia ela é cruel, né, Roberto? Se você perder Crudelíssima, o timing ali, não é cruel. Poxa... Tem um lado bom. Você nunca vai ficar sem emprego. É verdade. Falando um pouco sobre coisa boa e propósito, tudo começa muito cedo na sua vida, né, Roberto? Aos 14 anos você começa a ter estímulos muito positivos ali, ainda dentro de casa, né, tendo acesso à tecnologia da nossa época, né, ou seja, que é bem diferente da tecnologia de hoje. Queria falar um pouquinho desses estímulos, como que a tecnologia começou a chegar na sua vida ainda muito jovem. Então, eu comecei aos 14 anos com TK,
para quem não sabe, era um computadorzinho desse tamanho, com membrana, se ligava numa tela, sinal de RF, e aparecia um pontinho piscando na tela. Você tinha que programar tudo. E não salvava. E dali, assim, a cada evolução, meu pai tinha uma empresa pequena, ele cria uma mala direta. E aí a gente foi fazendo. E a cada evolução era uma negociação. Depois de muito tempo, eu percebi o seguinte: meu pai estava me treinando para negociar. A cada sistema eu tinha que ficar negociando um upgrade, tá, no equipamento. E assim, sempre uma briga. E eu tô falando isso 1980, bolinha, alguma coisa, muito lá atrás. Anos 80. Tá, anos 80. No começo do começo da microinformática, bem no começo. Não tinha absolutamente nada de documentação. Começou devagarzinho a aparecer algumas revistas. Começou um livro aqui, outro ali. Tudo em inglês. Tudo em inglês. De repente, alguns autores fizeram carreira. Não sei se você lembra do Ramalho, um grande Ramalho. Um grande autor da época. E era tudo muito difícil de você conseguir. Você tinha que correr realmente, tinha que querer. E é aquela coisa, você tem que querer estudar e ir atrás e se virar. A coisa foi evoluindo, tá? Eu sempre quis ter uma empresa. Eu sempre tive essa veia, eu queria ter meu negócio. E eu falava, ou eu começo cedo, tá? Ou eu vou entrar na minha empresa e eu vou entrar nesse grapevine e nunca mais vou sair. Assim, fiz faculdade de administração, só que a minha veia era tecnologia. Então, eu sempre estava orientado à tecnologia. A administração me ajudou muito a organizar as coisas, projetos, sistemas, e entender como uma empresa funciona. Trabalhei algum tempo depois como estagiário na Coopers, que depois foi comprada pela Pricewaterhouse. Um grande mentor foi o supervisor que eu tinha lá, grande mentor. Depois eu fui trabalhar também como trainee no Grupo Pão de Açúcar. No Pão de Açúcar como trainee. E aí eu decidi que, bom, vou montar meu negócio agora, porque assim, eu faço agora, eu nunca mais faço. Tinha o quê? 23, 24. 23 anos. Cidade aí boa. meu pai falou, ótimo, você vai ter onde morar e o que comer. Eu falei, você não vai investir? Ele falou, não, se vira. Olha só, se vira. Tá, se vira. Então, assim, quem nunca escutou o conceito de bootstrap do zero é você começar do zero sem nada. Nada. Tá? E se virar. E sem patrocínio também zero, na época, assim, né? o único, sim. Tinha onde morar e o que comer. Pronto. E um computador só. Tá? E aí você começa fazendo consultoria, dando aula, fazendo sistema, e você vai evoluindo, vai evoluindo. E aí o que sempre marcou foi mudança de rumo. Você está sempre mudando rumo. Porque a tecnologia ela cresce muito rápido e cai muito rápido. Naquela época não tinha a quantidade de equity, venture capital, dinheiro a rodo que tem hoje. Não existia isso. Lá pelos idos de 2004, eu fiz uma apresentação para um fundo. Eu queria 45% ao ano. Eu falei para o cara, mas nem arma e droga dá isso, coisa de maluco. Como é que nada dá isso? Eu falei, mas o banco me dá isso. Então, era muito difícil na época. Tá? E nesse tempo todo eu acabei montando 7 empresas. Montei uma nos Estados Unidos, e isso foi uma coisa que eu aprendi muito. Ao invés de contratar um advogado, que era caríssimo, eu falei, eu vou pegar um avião, vou lá e abro. Então, eu fui para os Estados Unidos, tá? Arrumei um contador que sabia falar português, tá? Que já tinha morado no Brasil, ficava mais fácil de entender. Ele fez o contrato social para mim, que eram 3 folhas, e basicamente é o seguinte, você pode engajar em qualquer atividade empresarial suportada pela Constituição dos Estados Unidos, ponto. Eu olhava, mas não é possível, isso é muito simples. Ele falou, é simples assim. Fui no Business Bureau para abrir, me receberam, tá? Você acha que é uma repartição pública, aí você vai não dar certo e muda completamente. Em 15 minutos eu tinha a empresa aberta. Isso em Austin? Isso no Texas? Isso em Miami. Isso em Miami. Isso em Miami. Aí eu conversei com a atendente e falei, tá aberto. E agora? Agora você pega essas folhas, vai no banco abrir uma conta. Eu desci, fui no banco, abri uma conta e comecei a fazer negócio. Eu falei, não é possível.
Esse é um ambiente de fazer negócio, né? E se você tiver lucro, você paga imposto. Eu falei, tá. Assim, é muito fora da curva. Porque assim, as empresas no Brasil levam 3, 4, 5 meses para abrir. É muito longo. E qual era a tecnologia da época? A gente fez uma versão do PostgreSQL em Windows, tá? A gente descobriu, meu irmão era muito bom nisso daí. Ele portou a versão. Eu falei, pô, vamos vender isso nos Estados Unidos. E em 2 anos a gente começou a fazer anúncios. Não sei se você lembra, tinha uma revista, um catálogo chamado Programmers Paradise. Sim. A gente fez anúncio lá, visitei a Programmers Paradise em Red Bank, contratei gente nos Estados Unidos. 3 anos depois vem um cara e solta uma versão open source do Windows. Nossa, faturamento fez. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, acabou tudo. Encerra a operação. Encerra. E mais uma que você encerra. Ou seja, sobe muito rápido e desce muito rápido. Fiz muito sistema para cartório e depois para metalúrgica. A gente começou a desenvolver sistemas com um banco de dados e me deu a ideia de, pô, vou trazer esse troço para o Brasil, que é um banco de dados de nicho. Eu apresentei um projeto, na verdade, mandei um projeto via correio, né, em 94, 95. E os gringos falaram, vem para cá, vem apresentar esse troço aqui. Em 2 anos, no ano seguinte, a gente era revendedor do Brasil, depois revendedor para a América do Sul, e no final do segundo ano, a gente era distribuidor da América Latina inteira. Que bacana. Ao longo desse tempo, estreitamos relações, comecei para Austin 3, 4 vezes ao ano. Assim, uma época eu quase achei que ia morar lá, não tive oportunidade, mas começou a nascer filho, a vida muda, né? A fase muda. E eu falei, não vou mais para os Estados Unidos. E, de repente, a gente sempre continuava com a operação de desenvolvimento de sistemas e a gente montou um sistema de proteção anti-pirataria do sistema. Nos nossos números que a gente tinha no Brasil, 70%, 80% de pirataria, passou para 5%. E os nossos números explodiram para eles. E eles falaram, o que vocês estão fazendo aí? Não é possível. Eu falei, olha, vocês acham que o pessoal não pirateia o sistema de vocês, mas eles pirateiam sim no mundo inteiro. E, de repente, me chamaram para apresentar para eles o que a gente tinha feito. O engenheiro-chefe, que já conhecia de longa data, um cara muito legal, ele falou, esse era o projeto que a gente ia fazer ao longo dos próximos 5 anos e está pronto. Aí a gente fez um contrato, tá? Na época eu estava fazendo um mestrado e eu tinha que tomar uma decisão. Eu entrego o TCC ou eu fecho o negócio com eles. Aí a minha orientadora falou, você não precisa do canudo, precisa aqui. O que você está me perguntando? Vai lá, vai para lá. Você paga 10 vezes esse mestrado com esse valor. Lá, não tive dúvida. Fui para lá, fiquei alguns meses. Em 7 meses a gente fez o rollout mundial, já estava meio que pronto. Funciona até hoje o sistema de segurança. Funciona em mais de 28 milhões de máquinas no mundo inteiro. Tá? Depois eu montei uma empresa de sistema de backup, tá? Backup embutido. Funciona até hoje. Tá? E um dos grandes problemas era manter talento, manter as pessoas. Isso, assim, empresa pequena sempre está formando gente. Quando está pronto, a empresa grande vai lá e abocanha, porque tem uma condição melhor. Aí eu tomei a decisão, vou pegar meus melhores funcionários e torná-los sócios. E eu dei 5%, não vendi. Eu dei para cada um 5%, para os melhores, tá? São sócios até hoje, são gente, assim, excepcional. Eles tocam o negócio. Quando entrou a pandemia, eu já estava virando para consultoria, tá? Começaram a me chamar de algumas empresas. E, de repente, me chamam do ramo financeiro. Trabalhei algum tempo lá. Descobri que não é o meu métier, ramo financeiro. Eu sempre gostei de fábrica. Meu pai tinha uma fábrica. Então, tá dentro da fábrica. Eu sempre gostava muito de estar onde está a ação, como diz o japonês, na Gemba. Onde as coisas acontecem. E aí eu comecei a dar consultoria para uma empresa, a outra, e me chamaram na Minerva. Fiquei 1 ano dando consultoria, de repente veio uma oferta, eu já tinha me apaixonado pela equipe de tecnologia.
que a Minerva é uma empresa que ela é muito inovadora. Então, eles têm uma empresa de tecnologia dentro dela. E era como se fosse uma software house que precisava evoluir uns 10 anos. Eu falei, nossa, é exatamente o que eu sei fazer. Aí eu aceitei a oferta que me foi realizada, tá? E uma coisa engraçada foi, no ano passado, eu ficava no pé do CEO, pô, você precisa me dar uma meta, Ele desviando, ele falou, faz o seguinte, toque esse troço como se fosse tua empresa. Eu falei, beleza, que eu sei fazer. Agora eu entendi, agora deixa comigo. Então, assim, minha mulher fala que eu sou do contra, né? Que normalmente o cara é executivo e monta empresa. Eu fiz ao contrário, eu montei empresa durante 40 anos, depois fiz executivo. E tudo bem. Tá? Depois eu comecei a olhar e falar, não existe uma ordem nisso. Tá? É se aproveitar a oportunidade. E se você olha a tecnologia, assim como ela começou lá atrás, eram grandes CPDs centralizados, aí veio os microcomputadores, eles se ligaram em rede, tá? Um monte de empresa começou a desenvolver esse sistema e de repente, isso não interessa mais, tecnologia não interessa, terceiriza tudo. Tá? No começo dos anos 2000, final da década de 90, anos 2000, começou uma onda de terceirização, quando teve o boom das .com. E aí, durante de 2000 a 2012, terceiriza. E de repente, uma pandemia. E as empresas querem a ficha, esse troço é estratégico. E o que aconteceu ao longo de 8 anos se comprimiu em 1 ano e meio. Tá? E nesse 1 ano e meio, muita gente caiu a ficha que tecnologia é estratégica e não tem profissional suficiente. No mundo inteiro não tem profissional. A demanda de profissionais é muito maior do que a capacidade do mercado de suprir. E aí o que acontece? As empresas notam que isso é estratégico, tá? Que esse conhecimento, esse know-how tem que ficar dentro da empresa e começam a internalizar isso e montar equipes. Por exemplo, a gente tem uma equipe enorme de analytics, que se a gente fizesse com terceiros, o nosso know-how ia para os nossos concorrentes, e vice-versa. Tá? E aí começa a se internalizar isso. Tá? Só que numa escala ultra acelerada, levando em conta que tínhamos aquela fase das startups que não geram caixa, né? Só estão preocupadas com Next Round, séries A, B, C. E aí, como é que você gera dinheiro? Antes de entrar na Minerva, comecei em umas oportunidades, né, que me chamavam, e uma que ficou muito assim, marcante quando eu perguntei para o CEO de uma startup, como é que você ganha dinheiro? Ele, não, a gente vai fazer uma séries B. Eu não perguntei como é que você vai captar dinheiro para financiar, como é que você ganha dinheiro? Como é que você mantém isso? E o cara não sabia. Eu falei, olha, não é para mim esse negócio, tá? Mas, assim, a gente viveu isso e está virando. É engraçado. Começou na empresa, a gente viu o ciclo completo, está virando. E você pode notar que cada vez mais as empresas estão trazendo esse tipo de coisa para dentro. Tá? As empresas que desenvolviam software têm um problema grande, porque tem open source para tudo. O open source chegou no nível de maturidade que é muito difícil você concorrer. Tá? E aí, como é que você vai concorrer com o de graça? É muito difícil. Então, você acaba prestando serviço dentro da empresa, porque você ganhar escala num sistema é muito difícil hoje. Tá? É extremamente difícil. Você está tocando num ponto, Roberto, que é estruturante, principalmente para aquilo que nós estamos vivendo hoje, né? A gente está vivendo, sem dúvida alguma, um apagão, seria um grande exagero, mas uma falta efetiva de bons profissionais, com boa formação. Eu diria que é a vingança dos nerds 3.0. Não é? E eu acho que você está tocando num ponto super importante, né? Ou seja, pós-pandemia, né? Ou a pandemia foi onde caiu a ficha, onde teve a grande consolidação, que tecnologia é core do negócio. Talvez pouquíssimos negócios podem dizer que não é, né? E é core. E trazer esse know-how, Roberto, tem todo um trabalho de cultura, de liderança. E você falou uma palavra que me chamou a atenção, o maravilhoso time de tecnologia do Minerva, né? E aí tem muito isso, né, Roberto? Ter o líder que é uma referência como gestor, o líder que é uma referência técnica.
Como que você tem visto hoje nessa formação, né, dessas equipes, essa importância da figura, né, dos líderes, daquelas pessoas que são pessoas que traduzem muito aquela cultura que nós queremos impregnar? Então, Peter Drucker, né, fala que cultura toma estratégia como estratégia de café da manhã. De café da manhã. Tá? A cultura, quando você tem uma empresa pequena, a cultura ela está disseminada, faz parte. Você está todo mundo conversando, você resolve tudo muito rápido e executa. Numa empresa grande, a cultura ela é mais lenta de descer para as outras camadas e tem que estar sempre trabalhando nisso. Quando você chega numa determinada posição, o seu grande desafio não é mais se desenvolver. Você não tem mais que se desenvolver, você tem que desenvolver quem está embaixo. Exato. Acho que o grande desafio é as pessoas perceberem que você não se desenvolve mais. O seu ganho é quando você levanta todo mundo, é que nem uma bolha. Se você faz eles subirem, você vai junto. Tá? E é fazer os outros se desenvolverem, dar oportunidade para eles se desenvolverem. Porque você não é eterno. E aí você tem que preparar sucessores, você tem que preparar as pessoas boas, você tem que reconhecer e sentar junto com as pessoas. Não adianta só ficar mandando, tem que mostrar que é factível, que você sabe o que eles sabem, só que eles vão ter oportunidade de fazer. Às vezes você tem que descer, essa é uma discussão assim, longa, né? O pessoal acha que é micromanagement, mas às vezes você tem que descer lá embaixo para mostrar. Micromanagement seria a frequência com que você faz isso, sem parar. E não é isso. Às vezes você tem que sentar junto com a equipe e mostrar como faz. Tá? E delegar e entender que vai ser diferente como você faria, mas vai sair certo. Tá? E deixar isso continuar. Porque as ideias que vêm lá de baixo são excelentes. Está sempre aberto esse tipo de inovação. Tá? E não ser sempre botando uma tampa na panela de pressão, porque uma hora explode. Tá? E criar uma cultura de inovação e aberta é muito importante. Eu enxergo assim, as empresas elas eram muito triangulares, né? Com vários níveis. Cada vez mais ela tem que se orientar horizontal e em rede. Ou seja, depende do que você está fazendo, os players mudam e o nível de liderança muda e quem toca o bumbo e quem é o responsável muda. E aquilo tem que ser muito rápido. Tá? Cada vez mais rápido. E aí você só vai conseguir isso tendo pessoas seguindo pessoas e as pessoas confiando em você, porque eles não seguem cargo, as pessoas seguem pessoas. Pessoas, tá? Pode falar o que quiser, é o cargo, é o que está na vez, mas ele segue a pessoa. Tá? Ele vai entender se você explicar e sentar junto e ver que sim, o cara sabe fazer o que eu faço e eu vou aprender com ele. Roberto, você está trazendo um ponto novamente relevante e vem uma pergunta aqui de algumas pessoas, né, que vai assim, uma profissão em tecnologia hoje ainda é atraente? Sim, lógico. Ainda é legal? Ainda dá para ganhar dinheiro? Ainda dá para... Tem oportunidade? Ou, né? E a gente ouviu muito isso, né, Roberto? Ano passado a equipe estava apavorada com esse negócio de inteligência artificial. Então eu falei, olha, você tem medo do que você não conhece. O desconhecido que te gera pavor. Então, vamos entrar de cabeça nesse troço. Das duas, uma. Ou a gente percebe que é uma nova hype, ou a gente acelera e, pelo menos, a gente não vai perder emprego. Das duas, uma. Fizemos tudo quanto é curso, workshop, treinamento, desenvolvemos interfaces para ChatGPT, Gemini, tudo quanto é AI generativa, sabendo que a AI mesmo é machine learning, estatística, assim, ou seja, a matemática funciona. Depois de alguns meses, o pessoal quer a ficha. Não é tudo isso. E se você olhar o contexto do ano passado, no final do ano retrasado, vai tomar um monte de emprego. Quem sabe usar que vai tomar. É muito criativo se usar. É um excelente assistente. Ele vai te ajudar para ter mais produtividade, não criatividade. Virou completamente. Se você vê hoje, mudou completamente o que tinha há 1 ano e meio atrás. A abordagem evoluiu, A abordagem mudou. Assim, como eu falo, a ficha caiu. Tá? Depois de você usar muito, você entender como aquilo funciona por trás, você fala, continua precisando de pessoas. É importante saber? É lógico que é importante saber. Te dá uma produtividade? Dá. Mas fala cada asneira,
sai cada asneira. E a grande coisa desse negócio, que o pessoal ainda não percebeu, não é a saída, é a entrada. É você pegar conteúdos desestruturados e estruturar ele para realmente fazer análise. A grande sacada disso daí é a entrada para reestruturar isso, para você fazer realmente análises. Tá? E você realmente entender como é que um conteúdo desestruturado você pode analisar, porque você precisaria de muita gente. Exato. Tá? Só que você não deixa de precisar de gente de cyber, que entenda processo, procedimentos, projeto, saiba vender isso internamente. Tá? Então, pelo que eu li, a necessidade de profissionais no Brasil está batendo 450 mil. Nos Estados Unidos é 1.300.000. Tem um livro que eu li faz alguns anos, chama The Next 10 Years and the Next 100 Years. E aí, numa das passagens, o autor ele fala o seguinte, eu sei que metade do que eu estou falando aqui eu vou errar, e metade eu vou acertar, mas tem uma coisa que eu tenho certeza. A grande concorrência no final dessa década, isso foi no começo de 2010, no final dessa década, nas próximas 2, 3 décadas, não vai ser a briga entre empresas e entre países. Vai ser a concorrência pelos melhores talentos. Talentos vão viajar pelo planeta e vão ser tirados de uma empresa para outra como se fossem diamantes. Os talentos vão ser o que vai definir o sucesso de uma empresa e a capacidade de manter eles. Está acontecendo. Está acontecendo. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Tá? Cada vez mais. Ou seja, e o que define isso? É a sua capacidade de ter conhecimento. Você é contratado pelo seu conhecimento. A sua capacidade de absorver e executar. Roberto, você sabe que uma das causas que eu sempre trago aqui, eu acho que é oportuno para a nossa conversa, é dizer que nunca é tarde. Uma pessoa madura profissionalmente, seja na área de tecnologia, ou seja, fora da área de tecnologia, né? A minha visão é que tem uma oportunidade gigantesca. Por quê? Esse cara já tem uma base, né, de hard skills muito bem feitos, tem experiência de vida, nasceu numa geração de muita luta, nada vinha de mão beijada, e trabalhar, né, esses skills mais especialistas, né, fica relativamente um pouco mais fácil. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Roberto. Então, hoje a quantidade de material, de vídeos, documentação, cursos que você tem online, só não aprende quem não quer, tá? Na verdade, sim, você tem que se dedicar a estudar mais, porque o material é disponível para todo mundo. Você tem que se dedicar a ter os hard skills, skills técnicos, mas você também tem que se desenvolver nos seus soft skills, saber conversar com as pessoas, saber negociar. O que eu sempre falo para a minha equipe você tem que aprender a vender. Você tem que sempre estar negociando e saber vender e saber falar e apresentar. Então, assim, um dos skills que eu não tinha, como todo cara de tecnologia, um tatu, né? Até a hora que você precisa vender um almoço para comprar o jantar. E aí a vida te obriga a aprender a falar com o cliente e saber o que você precisa falar para vender para aquele cliente. Tá? E você aprende isso na marra, na porrada. Ninguém te ensina isso. Hoje tem N cursos que ensinam isso. Você tem que praticar. E isso é um skill que é um soft skill que as pessoas relegam. A gente está sempre vendendo, tá? Seja com o filho, com a esposa, com o patrão. Você está sempre vendendo alguma coisa. Então, assim, como é que você faz isso da forma mais suave, sem se impor, senão vai entrar por uma orelha e ser pela outra? Porque, na verdade, tem um autor, o Michael Bosworth, ele tem uma obra chamada Customer Centric Selling. E ele fala, você não vende nada. Você dá condições de compra, é o outro que compra. Cria situações favoráveis. Você cria situações favoráveis para a compra. Então, você tem que saber assim, o que dói do outro lado. Onde você vai apertar o botão do outro lado para você conseguir que ele compre o que você está vendendo. Porque não adianta você falar 200 benefícios e características, se ele não estiver pronto, ele não vai tirar o escorpião do bolso. Essa é uma frase bem antiga, né? Tirar o escorpião do bolso. Aprendemos com os nossos antepassados, né? Que nos ensinaram bem essa gestão. Mas, assim, tecnologia tem muito ainda para evoluir. Tem muito skill, tem muita coisa. Eu estava lendo semana passada, os matemáticos estatísticos, os salários, assim, explodiram.
De repente, matemática e estatística era relegado, ninguém dava conta. Dava aula, né? Dava aula, e de ali. repente o cara passa a ganhar uma fortuna. Por quê? Porque são necessários. Porque por trás da AI, por trás, exemplo, tem que ter, é matemática pura, estatística pura. E de repente, é a vingança dos nerds voltando aí. Mas não pode deixar relegar a parte de saber conviver com pessoas. No final das contas, você está fazendo isso para agregar valor e melhorar a vida de alguém. Tá? Você fazer tecnologia por tecnologia, fazer um joguinho, robozinho, legal, mas e daí? O que isso te agrega de valor? O que isso agrega para a tua empresa ou para a sociedade? Senão é um hobby. Tá? Roberto Stern, que bate-papo bacana, que história, né? Sua história é uma história realmente diferente. Sua esposa está certíssima, né? Uma história diferente na ordem, né, das coisas, e uma história linda de se admirar e reparar em alguns detalhes. E eu tenho certeza que na sua história, pessoas foram fundamentais para que a gente pudesse estar aqui nesse momento contando essas histórias. Sejam desde das pessoas que nos deram a vida, né, mas verdadeiros anjos que passam pela nossa vida, pessoas que nos dão feedback, que nos ajudam, do que fazer, do que não fazer, pessoas, lembrar de pessoas que a gente tem como referência, como mentores, como pessoas que a gente carrega no coração. É o momento de deixar isso aqui dentro dessa nossa conversa. Roberto, quem são essas pessoas e o que vem na sua cabeça? Primeiro meus avós, depois sim, por todo incentivo e a pressão não, né? Assim, é uma vergonha você não estudar ou trabalhar, alguma coisa você tem que estar fazendo. Ficar flanando, flauteando na vida, você não está fazendo nada. Meu pai, que sempre foi assim, me ensinou a negociar, tá? Me ensinou sempre a... Nunca foi nada fácil. Depois de um tempo, você vai lá, caiu a ficha o porquê disso, tá? Meu primeiro supervisor que eu tive na Coopers, até hoje eu lembro uma coisa que ele falou para mim, quando ele estava saindo, eu fiquei em choque, quando o cara estava saindo, ele falou, olha, você nunca se prostitua por empresa nenhuma, porque ele estava numa situação, queria que ele fizesse um negócio, ele falou, não vou fazer, eu vou embora, não faço. E ele falou, me explicou qual que era o problema e me falou, olha, nunca se prostituiu por empresa nenhuma, e aquilo ficou para sempre. Marcado, né? Ficou marcado. E sempre a minha esposa. Bacana. Grande parceira, né? Para entender uma rotina, uma jornada de vida profissional. Belo reconhecimento. Muito bacana. Roberto, além de trabalhar, além de negociar, né? Que a vida é uma grande negociação em tudo, no bom sentido. O que você gosta de fazer nas horas vagas, além de ler, né? Ou seja, aquilo que você traz desde a infância? O que te conecta com o seu próprio... Então, assim, eu sempre tive uma ligação muito forte com o mar, sempre fui para a praia, então, e estar perto do mar, nadar, fazendo surf, andar, caminhar na praia, ler muito, eu gosto muito de livro de ficção científica, aí livros, todos que você possa imaginar, fazer churrasco, adoro fazer churrasco. Olha que legal. Faz bem? Eu tô aprendendo. O que a esposa fala? Passa aí? Tem churrasco bom aquele que todo mundo come. Então, se todo mundo come, tá bom. Tá tudo certo. Passou no crivo. Não precisa ser super especial. Todo mundo comeu, tá bom. Que bacana. Tá. Roberto Stern, que bate-papo super prazeroso. Obrigado por você compartilhar a sua história. Se nós conseguirmos tocar com as palavras, com a conversa e a forma simples que nós nos dirigimos um ao outro aqui, e tocarmos na vida de uma pessoa que possivelmente estava desacreditada com ela mesma, né? E com essa conversa, ela reacendeu aquela chama de que eu posso, o Roberto chegou, o Renato chegou, eu também posso criar a minha história bacana dentro desse segmento. Então, eu acho que a gente deixa aqui uma grande abertura para poder chegar nesse objetivo. Então, meu muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pela sua jornada. Obrigado. Parabéns, valeu. Muito obrigado pela oportunidade.